Hi guys, welcome to my channel. E hoje ele ocupa. Olá pessoal, você está no canal da Val Leonel, mas você deve estar achando estranho que é quarta-feira. Bom, quarta-feira é o dia do social, que a gente vai levar informações, desmistificar algumas crenças, alguns mitos e levar informação com profissionais qualificados. E hoje aqui, o que que eu vou falar sobre uma coisa muito complicada de conviver, dor crônica. Você aí sabe o que é dor crônica? O que é dor crônica localizada, como aquela dor lombar, uma dor de cabeça, ou a dor crônica generalizada, que parece seu corpo inteiro tá latejando. E tem muitos mitos, e para isso eu trouxe o doutor Daniel Ribeiro. Ele é neurologista formado pelo Hospital das Clínicas e da UFMG. E hoje ele ocupa um cargo muito importante no Hospital Regional, diretor do Departamento de Neurologia do Hospital Regional do Sul de Minas, que fica em Varginha. Então agora eu vou chamar o doutor Daniel para se apresentar e conversar com a gente. Doutor Daniel, primeira pergunta é sobre dor crônica localizada e generalizada e também sobre a questão que eu queria começar sobre a questão do diagnóstico. Como que eu posso diagnosticar? A sua dor é crônica, a sua dor é aguda, tá? Vamos começar por aí. Bem-vindo. Olá, Val. Tudo bem? Olá, tudo Agradeço aí pelo bem? convite. Acho que assim é um tema de importância, o que você tem feito, na verdade, não só esse tema, como os temas de saúde em geral, eu tenho visto a necessidade que a gente precisa aqui de informação e informação de qualidade. Acho que a Verdade. internet a gente tem muito disso, né? A facilidade de informação, mas Uhum. infelizmente nem todas as É informações elas têm um verdade. cunho que a gente pode acreditar. Infelizmente, aí na era da fake news, acaba que muito tem sido feito de desinformação pela internet. Então, agradeço a oportunidade de falar por aqui, ainda mais Eu desse que tema, né, que é um agradeço. tema muito comum, é um tema muito prevalente e é um tema que, infelizmente, causa sofrimento, né? Assim, eu acho que Muito. habitualmente ninguém nunca chegou em alguma etapa da vida sem sentir dor, não necessariamente a dor crônica. E aí eu já aproveito para diferenciar a dor crônica da dor aguda. A dor crônica, alguns estudos mostram que é acima de 3 meses, que é o mais aceitado, tá? Então, qualquer tipo de dor que o paciente tenha ela sem remissão num período de 3 meses, pode, claro, mudar a intensidade, tá? Mas no período de 3 meses ela se prolonga, ou em alguns casos, outras literaturas trazem como 6 meses, mas 3 meses é aceito, certo? E a dor é todo estímulo que a gente sente, que nosso cérebro interpreta como uma situação desagradável e desconfortável, né? Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa, mas a dor crônica, ela habitualmente, ela passa de 3 meses. E embora muitos pacientes meus cheguem sempre falando, nossa, eu tenho dor, é a pior coisa do mundo. Eu tenho dor crônica também, eu sou portador de enxaqueca tratado, mas assim, eu falo com meus pacientes, não, dor não é a pior coisa do mundo. Na verdade, a dor é um sistema de defesa. Então a gente tem que entender que a dor é algo extremamente importante, a dor é um alarme. Imagina que você deixou seu carro na porta da rua e de repente, se você não tem alarme, alguém passa e rouba. Então se você tem alarme, você ouve o alarme tocar, você, poxa, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada é um sinal que você precisa dar atenção. Então, na grande maioria das vezes, a dor significa um estímulo que a gente precisa dar atenção para alguma parte do nosso corpo que está pedindo socorro. O grande problema é quando essa dor, ela, ou o estímulo já foi embora e a dor continua, ou não tem estímulo nenhum. Ou seja, imagina seu carro que dispara o alarme o tempo inteiro sem motivo, tá? Então, a dor, ela, quando ela vem e nos avisa que tem alguma coisa importante que está sendo acontecendo, vale a pena a gente correr atrás, óbvio, e quando essa dor já passou o estímulo, ou não tem estímulo, e ela está vindo e está sendo disparado esse estímulo, significa que a gente precisa dar atenção e tratar também. Em relação aos locais da dor, a gente pode ter dores localizadas, inclusive eu como portador de enxaqueca, sei bem o quão desagradável é isso e um tratamento, o quanto melhora a nossa qualidade de vida. Tem uma outra dor que é extremamente comum, que você já pontuou, que é a dor lombar, que não só no Brasil, no mundo é a principal causa de afastamento de trabalho, seja Olha, temporário ou permanente, tá? Então isso é extremamente importante também, que é muito incapacitante. E a gente tem, então assim, uma dor que ela é localizada em algum determinado ponto, por exemplo, uma pessoa fez uma cirurgia, eu fiz uma cesárea, depois da cesárea sempre dói muito minha cicatriz, é uma dor localizada. E ela pode ser localizada. crônica. Ela pode ser crônica, não é Então porque ela é localizada que ela vai a, ser aguda. a dor de uma cesárea pode chegar a ser crônica?
Pode, qualquer cirurgia, qualquer estímulo, a gente tem dois tipos de dores. Então, a gente tem um que a gente chama de nociceptivo, um padrão de dor nociceptivo. Nocice vem de nocivo. Então, qualquer coisa que nos é nocivo, por exemplo, se eu passo uma faca, se eu corto minha mão, ali tem um estímulo nocivo que vai causar dor. Novamente, a gente lembra, dor é um alarme. Então, poxa, aconteceu algum problema na minha mão, levou ao estímulo de dor. Aquela dor, ela habitualmente, depois de resolvida e cicatrizada, ela tem que passar. Mas algumas pessoas, isso por problema de nervo periférico, aquilo pode continuar e transformar numa dor crônica. Então, a Entendi. cervicalgia, a dor no pescoço, a lombalgia, pode tornar. Quando essa dor ela pega mais de alguns segmentos do corpo, a gente pode falar em dor de múltiplos pontos, né? E existem alguns pontos chamados de pontos gatilhos, né? Que assim, a pessoa tem uma maior sensibilidade para dor, diversos estudos fizeram, para poder comprovar quais são os pontos mais comuns, e aí que veio a dor da fibromialgia, né? Que existem 18 pontos dolorosos no corpo. E na medida que a pessoa tem 11 desses 18 pontos durante 3 meses, para ser considerada dor crônica, e que não seja atribuída a alguma outra causa, a gente chama de fibromialgia. Entendi. Doutor, então vamos falar de fibromialgia, que disso eu entendo no sofrimento, né? O senhor é meu Certo. médico. Bom, Com muito prazer. então, doutor, tem uns mitos, né, que eu queria saber se é verdade ou mito, né? A Perfeito. primeira coisa que eu queria te perguntar, se a fibromialgia, que eu ouvi falar, ela acomete mais as mulheres do que os homens. Esse é o primeiro ponto que eu queria ver com o senhor, se isso é verdade e se sim, se tem alguma explicação científica para isso. Perfeito, essa pergunta é excelente. Infelizmente, as mulheres sofrem de mais dor crônica do que os homens. Não só a fibromialgia, que é uma das dores extremamente comuns, né? A gente fala que a dor tida como cega, que infelizmente boa parte dos exames, dificilmente os exames mostram alguma alteração. Inclusive, se mostrar, a gente não vai pensar que é fibromialgia. Uhum. E a enxaqueca também. E sim, ela é mais comum em mulheres, tá? Chega na proporção de 7 mulheres para um homem, para a gente observar o quanto é mais comum em mulher. E os estudos que conseguiram mostrar que alguns hormônios, entre eles o estrogênio, que as mulheres produzem em grande quantidade, principalmente durante o ciclo menstrual, eles estão relacionados na patogênese. A gente ainda não sabe por que que acontece, mas existe essa hipótese, que é uma hipótese muito bem aceita, até porque a dor, habitualmente, a dor crônica, ela começa na faixa dos 11 anos de idade. E aí a gente observa quando as mulheres começam a produzir a questão hormonal, seja a enxaqueca ou seja a fibromialgia, ela começa nessa hora, então possivelmente tem um gatilho hormonal, existe uma teoria do gatilho hormonal. E Interessante. então, sim, é mais comum em mulher e não se sabe, obviamente, ainda o motivo concreto, mas tem essa possibilidade de ser uma relação hormonal. Bom, agora eu vou para o segundo mito ou verdade. Me falaram que a fibromialgia também faz parte de reumatismo, seria um tipo de reumatismo. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso. Ó, pergunta fantástica, sabe? Isso é bom para a gente tentar tirar um mito e ajudar todo mundo que está vendo o seu canal. Porque é muito comum quando eu pergunto para algum paciente meu, o paciente meu vir para mim falar, eu tenho um reumatismo, tá? E aí, assim, ao falar que tem reumatismo, o paciente não está acrescentando nada no diagnóstico dele e na vida dele. Então, quando o paciente... E por que que ele fala isso? Porque alguém falou isso para ele, provavelmente um médico. Eu acho que isso a gente tem que tentar esclarecer quando alguém falar para você, você tem reumatismo. Tá, mas como assim reumatismo? Por quê? Reumatismo, ele é muito vago. É como eu virar para você e falar, eu tenho tosse. Ó, tosse pode ser tuberculose, pode ser pneumonia, pode ser gripe, pode ser engasgo, pode ser asma, enfim. Tem Não muitas define, né? causas, É. não define. É um Aham. tipo, é a mesma coisa de falar que eu tenho um neurólogo, dizer que todas as doenças da neurologia eu chamar de neurólogo. Não faz sentido. Então, Entendi. reumatismo foi meio que assim, às vezes eu acho que é mais por preguiça de alguns colegas de explicar que doença tem. E isso é importante porque, na maioria das vezes, as doenças reumatológicas são doenças que envolvem o sistema imunológico, envolvem as articulações, envolve a parte fibrosa do nosso corpo, as cartilagens, enfim. Essas doenças, elas podem causar implicâncias em diversas áreas. Então, na neurologia, eu tenho diversos pacientes que têm doenças reumatológicas, por exemplo, a doença de lúpus, Sjögren, artrite reumatoide, elas podem causar problemas neurológicos. Então, se o paciente vira para mim e fala, olha, eu tenho um lúpus, é uma doença reumatológica definida, eu tenho artrite reumatoide, me ajuda muito. Mas se o paciente fala, eu tenho reumatismo, não me ajuda nada. E na Nada. grande maioria das vezes, o reumatismo é simplesmente assim, na infância, a criança teve uma febrezinha, aí pediram um fator reumatoide. Esse fator reumatoide que a gente faz no sangue, ele aumenta inclusive em resfriado comum.
Então, dá aumentado, é reumatismo, sabe? Isso não nos ajuda. Então, na maioria das vezes, quando eu vejo pessoas falando que tem reumatismo, eu vou investigar doenças reumatológicas, não vem Que nenhuma, tá? interessante, né. Parece, assim, que é Uhum. um costume das pessoas falar: "Eu tenho reumatismo", né, É um mas lugar comum que um não lugar ajuda em nada. comum. E eu queria também perguntar, sobre a questão emocional. O lado emocional pode piorar, por exemplo, a dor crônica generalizada, no caso, a fibromialgia, né. O lado emocional pode piorar, essas dores? Essas pessoas, no caso eu me incluo nisso, que têm a fibromialgia, tem algum problema de produção de serotonina? Tem alguma correlação? Nossa, Val, suas perguntas estão muito, muito bacanas mesmo, sabe, assim, acho que é a dúvida da maior parte das Aham. pessoas, e eu acho que a gente esclarecendo isso, a gente consegue não só, tirar a dúvida, como ajudar as pessoas, tá? Por que que eu digo isso? Porque, assim, a princípio, a fibromialgia, que é essa dor crônica que pelo menos em 18 partes do corpo, de 11 de 18 pontos do corpo, que dura mais de 3 meses, ela era da área dos reumatologistas, e até hoje eles foram os primeiros a estudar. Com os estudos, começaram a observar que o problema, a gente sempre achava que estava, não, é no músculo aqui do pescoço, é no músculo da coluna, a gente começou a observar que não é no músculo, tá? É no sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Olha, ele vai do cérebro até os nossos nervos, então o nosso corpo inteiro tem sistema nervoso. Mas eles observaram que assim, por exemplo, se eu pego no meu dedo, como é que eu sei? Se eu fechar meu olho, como é que eu sei se é alguma coisa? Se é um dedo que está encostando, Uma se é uma informação, né? agulha, é uma informação que ela vai da ponta do dedo e chega no cérebro. Então, nosso sistema nervoso ele é muito complexo. E a alteração da fibromialgia, ela vai do nervo, mas descobriu agora, foi descoberta recente, isso foi muito bacana, que a dor da fibromialgia, ela está muito mais no cérebro. Então, assim, a gente tem um sistema de regulação que vai dizer o seguinte, se eu pego um peso de 1 quilo e jogo na minha mão e eu vou sentir uma dor, a dor que eu sinto não é pelo peso, é por esse sistema A que vai dizer para mim a informação, né? intensidade. Uma pessoa é totalmente diferente da outra. O que que ela observou? Se eu pego esse peso e jogo na minha mão, eu senti uma dor que falo, nossa, essa dor foi forte, vou dar a nota 4 para ela. Uma pessoa com fibromialgia vai sentir a nota 9, mas ela não acha, ela não é exagerada, ela não é estriônica, não é nada disso. De fato, o sistema que vai interpretar a dor, ele não está funcionando muito bem na parte central, então ele se confunde e fala, não, peraí, essa dor foi muito, manda uma dor nota 9 para ela. Então, isso a gente já observou que é muito mais uma alteração do sistema nervoso lá central, na regulação interna. E por que que eu falo isso? Porque na parte da emoção, todo mundo já observou isso, sabe? Quando a gente está de bom humor, no meio de uma festa, está bem agitado, às vezes alguém pisa no seu pé, às vezes alguém te dá uma cotovellada, às vezes você brincando, você cai, bate feio, Nem você sabe onde levanta e tá foi. lá, não sentiu Depois nada. Aí encontra no os outro rostos. dia, nossa, tá doendo, o que que foi isso aqui? Você nem lembra. A mesma coisa, se você tá triste, tá para baixo, alguém sem querer pisa no seu pé, a dor é real, muito mais É. forte. Então a gente observa isso, que as pessoas, e aí vem, os quadros de ansiedade, transtornos de depressão, eles já modulam nossa serotonina para baixo e faz com que o nosso humor realmente fique para baixo. Esse sistema central, quando a gente tem menos serotonina, ele vai sentir mais dor, de maneira, assim, explicando por Intensifica, né? neurotransmissor. É. Bioquimicamente a gente consegue explicar. Então a gente sabe por quê. Sempre quando vem um paciente para mim falar, eu tenho dor crônica, eu sempre vou avaliar, porque existe tratamento para dor crônica sem medicação. Eu sempre faço isso para meus pacientes. Mas existem alguns fatos antes que, primeiro, se o paciente tem depressão ou ansiedade, esse já é um fator que vai criar uma relação negativa com a dor dele. Então, se ele não trata depressão e ansiedade, ele nunca vai melhorar da dor crônica. Então, assim, peraí, eu sou uma pessoa que tem ansiedade leve. Não, isso não está influenciando. Não, eu sou super ansioso, meu coração dispara sem eu querer, tenho um tremor nas mãos, qualquer notícia que me passa eu não consigo esperar o amanhã. Isso é um transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele potencializa a dor. Então, antes de ficar tomando remédio para dor, se você tratar a ansiedade, e necessariamente não precisa ser medicação, a gente tem terapia cognitiva comportamental, que trata muito bem, a gente tem técnicas de Aí a relaxamento, tem o Kelly aí, ó. mindfulness, perfeito, e trata, assim, o nível de evidência científica mostra se eu boto o remédio ou se eu trato com terapia cognitivo-comportamental, é a mesma eficácia, tá? Isso é muito importante de dizer também. Então, passado desse degrau de tratar a ansiedade e a depressão, aí as pessoas, tem pessoas que só de tratar já melhoram a dor. Uhum. E faz uma atividade física que vai melhorar a endorfina, aumenta a serotonina, com isso é um tratamento muito bom para dor crônica. Bom, aí eu vou para outra pergunta, que não é bem mito ou mentira. É o problema social. Por exemplo, a gente tem, como o senhor falou, a sensação da dor.
né? Eu tenho a percepção que a pessoa com fibromialgia parece que a dor é mais intensificada, né? Tem dias que posso usar a palavra tão dolorida, que se a pessoa me abraçar, eu sinto aquilo mais forte. E às vezes as pessoas podem confundir aquilo como você exagerada, né? Como, nossa, que dramática. Outra coisa também que causa um certo preconceito social, doutor, é a tal da fadiga e a exaustão. Que quando você realmente não consegue fazer aquilo, nunca cheguei a faltar trabalho por isso, mas eu sinto uma exaustão incapacitante, que se eu não parar, parece que o meu corpo vai desabar. Isso, socialmente falando, familiarmente falando, é um problema muito grande. Então, a mensagem que eu queria pedir para o senhor, né, a gente tem algumas pessoas famosas, que eu sei que eu descobri que a Lady Gaga tem fibromialgia, isso foi muito importante, porque ela divulgou, ela falou que esse problema existe. E eu queria que o senhor agora desse uma palavra para a família, para entender que não é assim, a pessoa não está fraca, a pessoa não está querendo atenção, não é isso. Como que a sociedade pode tentar entender quem não passa por isso? Se eu pudesse nos ajudar. Vamos lá, vamos lá. Aí eu acho que eu vou aproveitar até para fazer um parêntesezinho, Val, porque assim, o diagnóstico tanto de dor crônica quanto fibromialgia, sabe aquele reumatismo que virou lugar comum? Aham. O diagnóstico de fibromialgia também virou lugar comum, sabe? Eu tenho pego muitos pacientes, então assim, às vezes a pessoa tem uma dor crônica e necessariamente, eu tenho fibromialgia, eu tenho cansaço, se chama de Uhum. fibromialgia. Então eu só vou ponderar que para fazer o diagnóstico é importante a pessoa passar no médico, seja ele um bom clínico, um reumatologista, um neurologista, porque o que tem aparecido no meu consultório? Vários pacientes estão vindo com dores crônicas intratáveis ou com fadiga que não melhora, vêm para mim para, não, vim tratar a fibromialgia. E aí, quando a gente vai ver o passo a passo, que primeiro, para ser dor crônica por fibromialgia, a gente tem que dizer que não é outras coisas causando. É Na maioria das verdade. vezes, a pessoa fez um exame de sangue simples e nem um exame físico Isso, foi feito. isso Na semana também passada, eu ia comentar com o senhor. Não tem um exame de sangue para fibromialgia. Não tem uma não. radiografia para fibromialgia, né? Existe uma Vixe. ressonância chamada ressonância magnética funcional, mas ela não é feita para o público aberto. Ela é feita em estudos, e foi através dela que começaram a observar. Depois eu vou até mandar para você, para ver se você consegue Tá. colocar aqui. Existe a diferença do cérebro de quem tem fibromialgia e o cérebro de quem não tem fibromialgia. Como é que é essa ressonância funcional? A pessoa entra no aparelho e fazem um estímulo na pessoa, e vai mostrar as áreas do cérebro que interpretam como dor na pessoa Que normal e na pessoa com interessante. fibromialgia. Na hora que a gente faz um estímulo na pessoa que não tem fibromialgia, aparece um cérebro com as alterações normais. Quem tem fibromialgia, o mesmíssimo estímulo, ele leva o cérebro quase inteiro acende, mostrando que o cérebro, então, de fato, é uma doença que existe. A questão é que a gente não tem ainda esse aparato para poder fazer. Isso a gente pode entrar lá na frente para um ponto que é a questão social, mas da parte social previdenciária. Então, eu canso de fazer relatórios, os médicos falam, não, essa doença não existe. Existe, tem CID, tem Código Internacional de Doença, é uma doença Tem extremamente CID? incapacitante. Tem CID. Eu não, assim, são diversos, eu não lembro, alguma coisa, se não me engano, é J47, não lembro. Não lembro, mas depois eu posso até colocar aqui, existe Tá. CID, porque se tem um CID, significa que é uma doença que ela foi internacionalmente investigada, concluiu que ela existe, e agora com a ressonância funcional, a gente mostra que ela é real, tá? Mas, assim, isso é importante porque eu tive uma paciente com essa fadiga, que você tocou no assunto, só que no exame que eu estava fazendo dela, eu percebi que a fadiga, ela seguia uma outra linha, que existem outras doenças que causam fadiga. O caso dela, a gente viu que é uma miastenia graves, tá? Ela estava aí há 5 anos, ela começou a ter falta de ar. Ela, porque a minha fibromialgia está dando falta de ar, eu falei, não, tem alguma coisa aí que não está batendo. Então, fazendo o exame, a gente viu que ela tinha miastenia. Olha que É, importante, né? é importante. Esclerose múltipla também. E ela achou, eu tenho esclerose múltipla, que já me falaram, também não é, que pode causar fadiga. A fadiga é critério para fibromialgia. Então a gente vê assim, fibromialgia não é só dor crônica no corpo. Então a pessoa, habitualmente, ela tem a dor crônica por mais de 3 meses. Além disso, fadiga é critério. Fadiga e transtorno do sono, elas estão sempre juntos da fibromialgia. E a fadiga, ela não é necessariamente, o pessoal confunde fadiga com preguiça. Uhum. Nossa, gente, isso é de uma maldade, eu vou assim até dizer. Maldade, É maldade. assim, a gente, para gente ter a energia, o que nos faz ter a energia, a moeda da energia no nosso corpo chama ATP.
certo? A mitocôndria, uma organela, uma estrutura do nosso corpo pequenininha, ela produz essa energia através de ATP. Existem estudos que mostram que a pessoa que tem fibromialgia, ela produz muito menos ATP. Ou seja, seria a gente competir, botar duas pessoas para competir, sendo um maratonista que está tomando suplemento e comendo, e o outro que está de jejum. É desleal. Então, a pessoa Desleal. que tem fadiga, ela tem um motivo real. Não é, é falta de vontade. Não, não é. A pessoa, de fato, ela não tem a questão dessa quantidade de energia para ela conseguir se mobilizar. Eu acho que uma das formas da gente conscientizar é, sem sombra de dúvidas, ter esses canais de conteúdo, de qualidade, às Uhum. vezes sites, às vezes entrevista, porque, assim, um preconceito, uma pessoa que faz um preconceito e dissemina isso vai muito fácil. Mas a Vai. gente, quando vai passar uma informação boa e de qualidade, a quantidade de pessoas que a gente atinge é pouco. Mas acho que esse trabalho sendo feito pouco a pouco, e cada vez os estudos mostrando, não, peraí, ó, no exame está dizendo que é diferente mesmo. Então, não Entendi. existe. E engraçado que, por ser um quadro familiar, eu já cansei de ver pessoas que tinham preconceito e falam, nossa, doutor, agora eu sei o que minha irmã sente, viu? Então, assim, não vamos culpar o outro, porque o que tá pode ser você amanhã Exatamente. nessa pele. Nossa, adorei sua explicação, fantástico. Eu queria agora ir para os finalmente, falar. O senhor Perfeito. já falou sobre o diagnóstico, né? Que não, na verdade, o diagnóstico é extremamente importante. A gente não quer em nenhum momento que alguém assista esse vídeo e fale assim: ah, eu tenho fibromialgia. O doutor Daniel Perfeito. deixou muito claro que é preciso de 3 meses de diagnóstico, de percepção de um médico, né? Não de uma pessoa que está entrevistando, mas você precisa ir ao médico, né? E outra coisa, doutor, que eu queria tirar com o senhor, vamos voltar para o mito e verdade, é sobre a síndrome Vamos do lá. colo irritável. Se toda pessoa que tem fibromialgia, logo ela já vai ter síndrome do colo irritável, ou pode não acontecer isso? Não, pode não acontecer. Na verdade, assim, o que a gente tem? Dor crônica e fadiga sempre estão presentes, tá? Transtornos de ansiedade e depressão, os estudos estavam falando entre 35 a 50, mas os últimos estudos mais recentes estão falando na faixa de 60% de depressão e ansiedade. Transtorno do sono, mais de 70% das pessoas vão ter. E aí, a parte de síndrome do intestino irritável, ou seja, ou epigastralgias, dores gástricas sem motivos, elas podem ou não estar presentes. E elas podem, inclusive, estar presentes sem a dor crônica, tá? Não é obrigatório. Mas a síndrome do intestino irritável, ela, na maioria, assim, eu não lembro de cabeça, mas acho que gira entre 20 a 40% dos pacientes. Então, não são todos também, não. Entendi. Ah, pra também a gente já está encaminhando para o finalmente, só eu fiquei com uma dúvida sobre a correlação genética, né? Há uma correlação genética, por exemplo, a minha mãe, Existe. existe a correlação genética? Assim, Existe. Isso é importante. A gente não sabe a causa, mas a gente sabe os gatilhos. O primeiro ponto dele é a questão genética, tá? A gente já sabe que existe um gene que vai predispor a pessoa. É a mesma coisa que tem gene que predispõe a diabetes e hipertensão. Não significa entendi. que a pessoa vai desenvolver, Tem mas uma. existe uma predisposição maior para ela desenvolver. E aí tem os gatilhos. Quais são os gatilhos para a fibromialgia? Se você tem esse gene na família, minha mãe já teve, minha irmã já teve, e vem um gatilho, esse gatilho pode ser um trauma, um acidente de carro, esse gatilho pode ser uma cirurgia que você se submeteu, esse gatilho pode ser um problema, um estresse grave, um abuso, um roubo, um sequestro também pode desenvolver, Uhum, e pode, infelizmente, também vir de forma espontânea. entendi. Doutor, agora, sobre medicamentos, né? Eu entendo que a fibromialgia não tem cura, mas você pode ter uma qualidade de vida um pouco melhor. O senhor falou de atividade física, que para mim é muito difícil, porque quando eu sinto que eu estou em condições, eu tenho assim vontade, mas na hora que eu estou naquela situação, não consigo me imaginar fazendo atividade física. Mas, a parte medicamentosa, ela também, ela pode ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida. O meu minha preocupação é a pessoa na automedicação, que um dia até no consultório o senhor falou da questão de ficar tomando remédio para dor de cabeça e criar um ciclo vicioso, não é? Eu tenho medo que isso aconteça, a pessoa com fibromialgia esteja fazendo isso, tomando remédio, criando um ciclo vicioso e não realmente tratando, fazendo a profilaxia, não sei se eu estou falando certo. Tá certíssimo. Então, qual seria então
o tratamento profilático, assim, a pessoa teria que acompanhar o neurologista e ele ia direcionar, seria isso? Vamos lá, é muito bom, Val. A primeira coisa que quando os meus pacientes vêm, eu falo assim, eu quero vocês longe daqui, sabe? Então, não só a dependência da medicação, ela é ruim, mas a dependência de uma vida, sempre tendo que ir ao médico, é ruim. Então, Uhum. a gente sempre tenta ver todas as possibilidades não farmacológicas possíveis. Então, eu tenho diversos pacientes que, assim, eles entendendo, primeiro, entender o que é a doença, que ela não é uma coisa da sua cabeça. Esse é o primeiro, é um passo. Existe um passo que também é muito importante, que as pessoas têm isso entra como sintoma da doença, que chama catastrofização, que vem de catástrofe, tá? Já tem estudos mostrando que as pessoas que têm fibromialgia têm esse sintoma, ou seja, você pode observar que são pessoas que falam, nossa, eu nunca vou melhorar, minha dor é a pior do mundo, eu tô cada dia pior. Isso entra numa espiral negativa e que a pessoa realmente vai ficar pior, porque ela piora a quantidade de serotonina e ela vai Vai realmente ficar pior. piorar. Então, a primeira coisa é falar, não, eu quero e vou ficar melhor, vencer essa catastrofização. Se a pessoa não tem ansiedade e depressão, ela já pode fazer algum grau de atividade física, e a gente tem atividades em água morna, que já age como algo relaxante, a Uhum. hidroginástica, tá? Vem atividade de relaxamento que elas estão nos novos guidelines de tratamento, então seja yoga, seja o pilates, a acupuntura, Val, é excelente, tá? Tá. Tanto para enxaqueca quanto para a Então, questão da dor crônica, ela desativa os pontos gatilhos que vão levar à interpretação cerebral errada, e, além disso, as técnicas de meditação. Então, eu sempre falo, a gente sempre busca meditação ao invés da medicação. Mas, medicação. óbvio, existem pessoas que não vão conseguir. Imagine, se você naquele ponto de dor vira para você e fala, Val, vai correr. Eu acho que você vai querer me bater, Com né? Assim, eu acho certeza. que é um contrassenso, é um Com contrassenso. certeza. Porque a gente tem vários graus. Tem uma pessoa que tem uma dor, a fibromialgia, ela vai da leve até a pessoa que tem uma dor muito intensa. Então, os quadros leves, na maioria das vezes, eles respondem com essas medidas. Então, não, peraí, eu vou fazer meditação, eu vou fazer um pilates, vou fazer acupuntura, sem a necessidade de um acompanhamento contínuo com o médico Uhum. depois do diagnóstico. Mas quem tem um grau mais intenso, e principalmente as pessoas que têm alguma coisa estrutural, ou seja, ah, não, eu tenho diabetes, o diabetes levou uma dor no meu nervo, isso é um gatilho para ter dor contínua. Ah, não, eu tive um acidente, eu tenho uma lombalgia porque eu tenho uma hérnia e está pressionando o disco. Então, essas pessoas possivelmente vão precisar de um tratamento. Mas aí é um tratamento, como você bem falou, é profilático, é para evitar a dor. E Uhum. não tomar quando você tem dor, porque isso Exatamente. leva ao ciclo vicioso. Olha, doutor, o senhor apresentou para mim com médico diferenciado. Acho que todo mundo que está assistindo esse canal percebeu. O senhor tem um lado de humanização no tratamento. O jeito que o senhor aborda, o jeito que o senhor leva a pessoa a entender o que ela está sentindo, a síndrome que ela está passando, foi muito importante na minha vida e do meu filho de 10 anos, né? Que é uma O Daniel o é. Daniel, Nossa, eu sou fã dele, eu sou fã do Daniel. Minha esposa, eu sempre falo, que quando eu amor. falo Daniel, ela fica toda, eu quero É, conhecer o Daniel e tal, ela fica super empolgada. que é um enxaquecoso, né? E teimoso. Exatamente. Criança é mais complicado, né? Meu É mais enxaquecoso difícil, é é mais meu difícil. enxaquecoso teimoso. Então, doutor, eu quero aqui para o vídeo não se estender muito, que eu sei que o senhor está extremamente cansado. Gente, ele é de uma generosidade Que isso. incrível. Ele estava Eu estou à atendendo até disposição, Val. agora, nesse minuto ele estava atendendo, e ele foi extremamente generoso comigo. No meu humilde canalzinho, como eu costumo Que dizer, que eu não isso. sou ninguém na fila do pão. E o senhor, eu estou ali com a mão levantada na fila do pão. E o senhor, com a generosidade, eu agradeço muito a sua participação. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a se entenderem e procurarem ajuda, que é isso que eu quero. A gente não quer dar diagnóstico aqui. A gente quer que as pessoas se entendam, acabem todos os preconceitos, né? Que a família possa entender e procurar uma ajuda. Tem várias ajudas, né, pessoal? Vocês viram aí o doutor Daniel falando, tem vários tipos de ajuda. Tá? Eu espero que eu e o doutor Daniel, eu humildemente, e o doutor Daniel tenhamos alcançado vocês, ajudado a família de vocês, e foi um prazer, doutor Daniel. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Foi um prazer incrível. Muito obrigada pela sua gentileza. Agradeço a sua esposa, está permitindo o senhor estar gravando. Tá? Muito obrigada. Obrigada Ô, mesmo. Val, eu agradeço o convite, assim, quando precisar, sabe, eu acho que independente da correria do dia a dia, a gente conseguir trazer informação em saúde que não atinge uma pessoa específica como eu atinge no consultório. Então, aqui é um canal que a gente atinge várias pessoas, Uhum, tá? é E acho, assim, verdade. essa atitude sua de disponibilizar o seu tempo
com essa questão, se cada um conseguisse fazer um pouquinho disso, por menor que seja, não é a gente ia conseguir trazer verdade? muita coisa de qualidade, Eu sabe? Então, eu te acredito nisso. parabenizo, falo que é um grande prazer Imagina. poder contribuir com alguma coisa aqui no seu canal, e sempre que precisar, pode contar comigo, tá bom? Eu não tenho dúvida disso, que eu posso contar com o senhor. O senhor mostra ser uma pessoa que tem empatia. É uma das coisas que eu mais admiro nas pessoas, gente, é a empatia. E sentir a dor do outro e tentar ajudá-lo. É isso que eu me Perfeito. proponho a fazer aqui nesse canal, né? Tenho a esperança que um dia meu canal cresça e mais pessoas possam ser ajudadas, tá? Eu agradeço você que assistiu esse vídeo, tá? Obrigada pelo seu tempo estando aqui assistindo. Espero que a sua família também seja abençoada. Obrigada, doutor Daniel. Obrigada a todos. Pessoal, esse é o programa de quarta-feira, um pouquinho diferente do programa de sexta. So, see you guys. Bye.